Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar no capítulo de número 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Este capítulo, que é o último aqui dessa epístola, ele é composto por 23 versículos e nós vamos separá-los aqui em três partes principais, três pontos, onde nós vamos meditar agora. Antes de entrar no primeiro ponto, eu queria fazer uma observação aqui logo no começo do capítulo 4, no verso 2. Por incrível que pareça, aqui Paulo ele relata uma desarmonia que há entre duas irmãs da igreja. Logo após isso ele já chama um líder ali para que esse líder possa acompanhá-las, e fazer com que elas voltem a se relacionar. Eu estou falando isso porque o nosso primeiro ponto, que é do verso 1 até o verso 3, é sobre nós permanecermos unidos, em favor do Evangelho. Vou citar aqui três razões, pelos quais nós, crentes, devemos permanecer unidos, três razões pela qual a igreja deve permanecer unida. Esse é o nosso primeiro ponto. E a primeira razão é que a desarmonia ela é contrária à fraternidade cristã. A gente pode observar aí no verso número 1 que Paulo chama os crentes aí de irmãos, Então isso nos leva a entender que eles eram uma família, um só corpo, um só rebanho em Cristo. A segunda razão pelo qual nós devemos viver unidos é que a desarmonia ela é contrária aos sentimentos do apóstolo. A gente pode observar aí na continuação do verso 1 que ele se dirige aos crentes como sendo a alegria e coroa para ele, E ele os chama também de irmãos amados e muito saudosos. A terceira razão pelo qual a igreja deve permanecer unida, pelo qual nós crentes devemos permanecer unidos, é que a desarmonia ela é contrária à natureza da igreja. Nós sabemos que a igreja ela deve ser marcada pela sua obra em conjunto, pela sua obra comunitária também. Nós sabemos que no céu não haverá separação, no céu não haverá divisão. Então a igreja local ela deve servir como modelo da igreja no céu. A igreja aqui na terra deve ser uma réplica da igreja no céu. O nosso segundo ponto, que vai do verso 4 ao verso 9, já no começo do verso 4 aí, Paulo já fala alegre-se, O segundo ponto, que é a alegria na fé, a gente vê o relato de Paulo aí, que ele propõe uma alegria, E nós sabemos que essa alegria ela não é circunstancial, Ela não está relacionada ao momento que estamos vivendo, ao que nós estamos passando, mas sim ao contentamento profundo no Senhor, Vendo os relatos aí do apóstolo, a gente vê que esse contentamento ele está presente mediante qualquer tipo de circunstâncias. Logo após ele falar aí sobre as alegrias, sobre a alegria, ele entra aí num versículo muito conhecido, o verso 6, que tem um mandamento que fala: não andeis ansiosos, A gente sabe que esse mandamento ele é muito difícil de ser cumprido, Nós não conseguimos cumprir esse mandamento. Inúmeras vezes nós acordamos, todas as manhãs, com preocupações desnecessárias, do nosso dia, do momento que a gente está vivendo, e a gente sabe que a ansiedade nada mais é, do que a falta de confiança, com os cuidados de Deus, falta de confiança naquilo que Deus faz, quando a gente olha para as circunstâncias, quando a gente olha para os perigos que estão ao nosso redor e não olhamos para o Deus que gera as circunstâncias, Ele é o responsável por todas as coisas e a gente acaba não confiando, nesse Deus. Olha que interessante, uma pessoa ansiosa, ela acaba antecipando o seu sofrimento, Uma pessoa ansiosa, ela sofre antecipadamente. O problema ali, a situação nem aconteceu ainda e ela já está sofrendo. E quando chega a situação, quando chega o problema, a pessoa já está fragilizada. Mas a gente acaba observando aí no final do versículo 6, não somente diagnosticando a doença, Deus também nos dá
o remédio, né? Nos dá a cura, que é a oração. O terceiro ponto mais importante aqui, que vai do verso 10 em diante, né? Aqui ele fala sobre o agradecimento pelas doações dos filipenses. A gente pode observar e dá-se a entender, né, que aqui é um dos motivos pelo qual, né, Paulo escreveu esta carta, que é agradecendo, né, as doações que ele recebeu dos filipenses. Acompanhe no verso 18, ó, ele expressa, quando ele fala ali que ele expressa sua gratidão pela oferta que Epafrodito lhe trouxera da igreja de Filipos, né? Aqui Paulo relata vários acontecimentos, né? Ele dá vários exemplos ali de como ele se portou mediante as situações, né? Sempre contente com o Senhor, e ele relata ali quando a igreja o ajudava, independente da situação, ele estava contente com o Senhor, né? Tanto na abundância quanto na escassez, quando ele estava bem alimentado e quando ele estava passando fome. Ele estava sempre contente com o Senhor e grato de todo o coração pela provisão que o Senhor trazia, né, para ele. E após esses relatos, né, de Paulo, eu queria colocar para vocês aqui um assunto muito importante, né, sobre o nosso comprometimento, não só nosso, como da igreja também, né, a cooperação da igreja com a obra missionária. A gente viu aqui o exemplo do apóstolo, ele estando vinculado a uma igreja, e a igreja estar ajudando, né, estar colaborando, tendo um compromisso com o missionário. E essa cooperação, né, todos nós devemos ter com a obra missionária, né? A igreja deve cooperar, né, com a obra missionária, e a gente vê a importância aqui de um missionário também precisando estar vinculado a uma igreja, né? E o comprometimento da igreja não só financeiramente, mas também orando por aquele missionário, sustentando aquele missionário. Eu queria finalizar aqui com 3 palavras que o apóstolo coloca no final do verso 6, depois que ele fala da ansiedade, né? A ansiedade que provavelmente deve ser um dos motivos pelo qual rouba a nossa alegria nesse capítulo, né? Lá na introdução, no capítulo 1, o reverendo Victor citou ali que cada capítulo, né, tem algum ponto ali onde a alegria é roubada, né? A alegria que é o tema principal dessa carta. No capítulo de número 4, a gente viu aqui que a ansiedade pode ser, né, um dos motivos que vai tirar a nossa alegria. E o antídoto, né, como eu já citei aqui, que é a oração. Paulo fala sobre 3 palavras, né? Oração, súplicas e ações de graça. Então aqui nada mais é Deus nos ensinando a orar. Eu queria encerrar, né, com esse ensinamento simples que Deus traz com essas 3 palavras, que é nós adorarmos a Deus quando estivermos orando, nós colocarmos todas as nossas necessidades diante de Deus, né, as nossas súplicas, e também agradecer a Deus quando estivermos orando. Que Deus os abençoe. Até mais.